Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E segundo informações vindas de Portugal, da Sport TV de Portugal, Jorge Jesus disse sim ao Flamengo. Olha aí, nação rubro-negra, pessoal aí tá eufórico com a possível volta do Mister Jorge Jesus ao Flamengo. Também teve entrevista do João de Deus e ele desmentiu. A gente vai conversar sobre isso agora, né? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, que é importante a sua inscrição, compartilhar esse vídeo com os amigos, acionar o sininho de notificação, né? E lembrar que na descrição desse vídeo existe um telefone para que você possa receber todos os links Deco SRN em primeiríssima mão, tá? Então basta você cadastrar esse número, mandar o seu nome, DDD e celular para esse número, e aí a gente cadastrará e automaticamente, além de você receber via YouTube, né, notificação, você também receberá via lista de transmissão esse link. Nação rubro-negra, reviravolta caso Jorge Jesus Flamengo? Informação vinda de Portugal é que ontem aconteceu uma reunião, sim, do Flamengo com o Mister Jorge Jesus, e que o mesmo teria dado sim ao Flamengo, aceitado termos de contrato, em relação a valores, em relação também a quanto tempo ele ficaria aqui no Flamengo, e o que faltaria para o Flamengo conseguir confirmar Jorge Jesus no Flamengo seria a questão de acertar o valor da multa com o Benfica. Todo mundo sabe, né? Entrevistamos pessoas de Portugal, né? Um amigo Miguel, jornalista do 5 Minutos a Benfica, ele dizendo que o que mais a torcida do Benfica quer hoje é a não continuação de Jorge Jesus no Flamengo. E ele disse, nós já sabemos que convivemos com o Jorge Jesus durante um ano, né? Que o Jorge Jesus é um treinador muito vaidoso, um treinador que gosta de estar se sentindo bem aonde ele está trabalhando. E a grande questão do Jorge Jesus é que hoje ele é execrado pela torcida do Benfica. Não basta ele ganhar por 7-1 como ele ganhou do Marítimo, não basta ele classificar o Benfica para as oitavas de final da Champions League, como fez ganhando do Dinamo de Kiev, né? Eu acho que desde que ele voltou para o Benfica, né, devido à amizade que ele tem com o Luiz Felipe Vieira, né, ex-presidente do Benfica, que era uma estratégia para que o ex-presidente conseguisse a sua reeleição, né? Depois ele foi deposto do cargo, para que ele conseguisse essa reeleição, e conseguiu, né? E prometeu a Jorge Jesus que daria, né, reforços para ele, os reforços dos quais ele pedisse, né? Que foram, por exemplo, Everton Cebolinha, Gilberto, dentre outros, né? Vertonghen. E aí ele acabou saindo do Flamengo, né? Lembrem da história dele aqui no Flamengo, né? Quando o Benfica veio ao Brasil buscar Jorge Jesus, não havia nada também, né? Não havia nada. Jorge Jesus nunca falou que sairia do Flamengo, perguntava a ele, ele desconversava. E no final da história, o que aconteceu? Benfica conseguiu negociar com o treinador, de uma hora para outra, pediu para sair do Flamengo, e aí voltou para Portugal, né? Todos sabiam que o staff do treinador não queria voltar para Portugal, né? Muitos profissionais gabaritados, dentre eles principalmente o Mário Monteiro, que é um baita de um profissional, para quem não lembra do Mário Monteiro, nosso preparador físico, campeão de 2019, aquele time do Flamengo voava fisicamente. Ele não queria sair de jeito nenhum do Brasil, do Flamengo. Estava muito feliz aqui, principalmente com o ambiente de trabalho, que para ele foi o melhor com ele trabalhou na vida dele. E ele só saiu do Flamengo porque ele tinha um acordo com o Jorge Jesus, desde que chegou. Que a partir do momento todos chegariam juntos e todos sairiam juntos, né? E esse sonho do Mário Monteiro pode estar sendo realizado. Por quê? Ontem houve sim uma reunião, tudo alinhavado entre as partes, né? Há amanhã um jogo importantíssimo entre Porto e Benfica. A derrota do Benfica pode ocasionar a demissão, né, do Jorge Jesus, apesar que dizem, né, ontem mesmo a gente esteve com o Cícero,
do flamenguista em Portugal, ele falando pra gente que os benfiquistas dão mais valor ao campeonato português, que caso percam no dia 30, né, aí não teria jeito de vez, que talvez com uma derrota nessa Taça de Portugal poderiam manter o Jorge Jesus até o dia 30, então são cenas dos próximos capítulos que a gente precisa aí esperar, né? Amanhã todo mundo vai estar ligado na TV para assistir Porto e Benfica. Todos os torcedores rubro-negros, né, grande parte, tem muitos que não querem o Jorge Jesus, com medo dele fazer o que ele fez no ano de 2020 com o Flamengo, né, abandonando o barco, depois de ter renovado o contrato. E aí que vem a questão, o Flamengo tem que amarrar muito bem o contrato de Jorge Jesus. Ontem o Cícero falando que ele não acredita que o Jorge Jesus tenha mercado na Europa, que o único mercado que ele tem é no Brasil, e ele acredita que o Jorge Jesus cumprirá todo o contrato acordado com o Flamengo mediante ao fechamento do mesmo, né? E para isso o Flamengo precisa negociar a rescisão de contrato de Jorge Jesus com o Flamengo. Agora há pouco houve uma entrevista, né, do João de Deus, né, para a TV, entrevista coletiva, né, como tem aqui na Flá TV, e foi o João de Deus que falou, e ele confirmou sim a reunião do Flamengo, mas disse que Jorge Jesus não vai nesse momento, que ele tem um contrato a cumprir, que ele quer ganhar tudo no Benfica, mas a gente já sabe esse tipo de declaração, isso é normal no futebol, desmentir, até mesmo porque hoje ele tem contrato com o Benfica. Mas há uma diferença, conforme a gente colocou, do Flamengo naquela época e do Benfica. No Flamengo ninguém queria que Jorge Jesus saísse do Flamengo. E agora no Benfica, a maioria deles querem que Jorge Jesus saia do Benfica, né? Então, tudo isso vem muito por causa de mágoa na saída de Jorge Jesus do Benfica para o Sporting, do jeito que aconteceu. Então os torcedores benfiquistas não esqueceram essa situação. Então ele já chegou aqui pressionado, e ainda o ano passado não ganhou títulos. Então isso corroborou com a maior aceitação, maior negação ainda ao trabalho de Jorge Jesus. E aí os benfiquistas, né, conforme ontem mesmo o Cícero disse, que ele não conhece um benfiquista que queira a manutenção de Jorge Jesus, e com isso facilita e muito a volta de Jorge Jesus ao Flamengo. Mas volto a falar, ótimo Jorge Jesus voltar para o Flamengo, sim. Fará a mesma coisa de 2019? Esperamos que sim, mas ele terá que reconstruir tudo o que foi perdido nesses 1 ano e meio, o qual ele saiu do Flamengo. E a pressão virá maior, né? O sarrafo subiu, o Atlético Mineiro está mais forte, o Palmeiras está mais forte, né? E volto a falar, gosto de colocar os pingos nos is, que o Flamengo amarre muito bem o contrato de Jorge Jesus, dificulte o máximo saída de Jorge Jesus caso venha alguma outra proposta. Acredito eu que a única possibilidade, pelo que ontem o Cícero falou do flamenguista em Portugal, seria uma seleção brasileira, mas assim mesmo seria mais difícil, porque ele disse que o Guardiola sairia do Manchester City e teria um sonho de dirigir a seleção brasileira. Mas enfim, dependendo do trabalho de Jorge Jesus novamente no Flamengo, caso se confirme, acredito que depois da Copa do Mundo o Tite não continuará, e aí a lei natural é o Brasil procurar um estrangeiro para dirigir a seleção, e com isso o Jorge Jesus seria um nome fortíssimo, e meu medo é isso acontecer novamente, né? Você perder novamente o Jorge Jesus antes do término de um contrato com o Flamengo. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Deixem um like aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, acionando o sininho de notificação. Tamo junto, nação, até mais tarde com novas informações. Saudações rubro-negras.